Oi, e aí o pessoal do primeiro ano, né? Espero que esteja todo mundo bem em casa. A gente sabe as dificuldades de conseguir manter um plano de estudos fora da escola. A gente entende tudo isso daí, né? No entanto, a gente precisa pelo menos continuar com algum aprendizado, né? Por isso a gente está passando essas atividades. Hoje eu vou fazer a correção da atividade 01, que é sobre essas civilizações hidráulicas ou hídricas. A gente já tinha falado delas em sala de aula, né? Aqueles quatro pontos locais fundamentais ali do mundo que em torno lá de 10 mil anos para trás, começam lá 8 mil anos atrás, a formar as primeiras grandes civilizações baseadas nos rios, né? A gente tem no Oriente Médio a Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates, na África o Nilo, o rio Nilo e a formação do Egito, e na Ásia o rio Indo, na Índia, e o rio Amarelo, na China. Essas quatro bacias hidrográficas que surgem nesse período, formando civilizações que usavam a água para se manter e para construir, gerar energia, força e alimento, né? Por isso hídricas ou hidráulicas, né? Também está valendo porque construíam diques, barragens e tudo mais. Bom, o gabarito, então, aqui, né, baseado nessa aula que foi lá do dia 5 de maio, primeiro eu pedi para a gente dar uma olhada numa exposição. Infelizmente, era uma exposição bastante legal, né? Num mundo ali perfeito, com recursos e sem pandemia, a gente poderia ir até lá ver. Porém, tudo está bloqueado agora, né? Então a gente pode só acessar ela virtualmente. Essa era uma questão mais pessoal, né? Para vocês tirarem algumas dúvidas, ou chamar a atenção com algumas curiosidades sobre o modo de vida do Egito, que era bastante marcado por essa relação aí com o pós-vida. Então, a ideia era a gente compreender como a relação de vida e morte no Egito era uma base das relações sociais cotidianas que gerava toda a burocracia e organização daquela sociedade, né? Tanto com a sua elite, como as suas castas mais baixas, todas elas estavam voltadas para esse pós-vida. Então a gente pode até pensar no nosso mundo atual, né, como essa consciência da morte que aparece agora cada vez mais em situações como as que a gente vive, se manifesta em uma sociedade antiga, né, como um elemento que não é material, que é a religião, um elemento da mentalidade, ele é capaz de gerar, né, materialmente coisas incríveis, como as pirâmides, os artefatos, os sarcófagos, os objetos, né? Tudo aquilo lá mostra então o poder que a nossa própria mentalidade, nossa própria consciência com relação à vida gerou dentro daquela sociedade. E é bem legal, então, dar uma olhada na exposição, que é a primeira vez que muita coisa clássica do Egito vem para o Brasil, né? O Egito tem toda uma questão da egiptologia, né? Que surge lá no começo do século XX, que é uma espécie de ciência que surge na Europa para investigar o fascínio que se tinha sobre essa sociedade antiga, mas na verdade também era uma desculpa para os grandes museus franceses e britânicos poderem saquear o Egito, onde está grande parte dessas múmias e desses sarcófagos, né? Não estão no Egito, pelo contrário, eles foram retirados e estão todos na Europa, né? Isso data lá desde o final do século XIX, começo do XX. O primeiro cara a fazer isso é Napoleão e tal. Tem uma ideia de que o Egito era grande na antiguidade, a gente tem que trazer isso para a Europa, que é o futuro do mundo. Enfim, toda uma questão de colonialismo também, né? Bom, aí a parte sobre a atividade, né, que é voltada a essa ideia do Nilo, ou seja, essa civilização hidráulica. Essa imagem do Google Maps atual, né, a gente percebe como até hoje as cidades no Egito, se vocês puderem dar zoom, né, ficam em torno do rio Nilo e principalmente no seu delta. Essa região é muito mais populosa e povoada do que a região desértica. Imagina isso há 5 mil anos, 6 mil anos atrás, muito parecido, né? Então, é até chocante, né, como é verde e o resto todo em amarelo, né, o deserto. Bom, daí a primeira questão era sobre isso, né? Com base na fotografia acima, justifica a afirmação de Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente, explicando os usos e funções dos rios para essa civilização.
Bom, eu peguei respostas que vocês enviaram e vou dar uma comentada nas que estão mais corretas e tudo mais, tá bom? Os rios permitiam então a facilidade para irrigação, facilitando deste modo a agricultura, o primeiro elemento necessário para a civilização, certinho. Os rios também fornecem fontes de água limpa e também favoreciam o comércio, já que os moradores podiam usar o rio como meio de navegação. Então, os usos da navegação e agricultura, que são fundamentais aí, né, para você construir essa sociedade. Como o Egito era uma zona seca e a água era escassa, era difícil encontrar água no deserto. Por isso, toda a civilização egípcia tirou dele seus recursos hídricos, irrigação, plantações, banho, água, fazendo calhas que levavam a água às zonas mais distantes, e foi assim que o Nilo contribuiu para o Egito. Sem água, nada se cria. Sim, as calhas, nas construções de meios de irrigação, né, grandes obras que despendiam ali tempo e mão de obra de grande parte dessa sociedade. Isso que é a grande sacada, né? Lembra que eu falei da Mesopotâmia em sala de aula? A galera só parou de morrer afogada com enchente a hora que eles se uniram através do Estado para construir barragens. No Nilo, se uniram para construir formas de irrigar áreas mais distantes. Aí sobre isso, né, tem esse outro vídeo, né, que é sobre a urbanização de São Paulo, que para quem não conhece, a cidade também é uma grande região de bacias hidrográficas, mas praticamente um brejo São Paulo, né? Reflita sobre como os transbordamentos dos rios se tornaram um problema na sociedade brasileira. Destaca as razões explicitadas no vídeo. Então, uma resposta aí, né? A principal razão é a forma em que os rios foram soterrados por asfalto, para assim em seus córregos serem feitas as avenidas. O que isso interfere é que, por conta da poluição extrema, ou seja, a forma em que a sociedade desrespeita as leis jogando lixo no chão, acaba entupindo os principais raios e, com isso, a água da chuva vai diretamente ao rio. E como não tem por onde ir, acaba entupindo as ruas, causando alagamentos nas cidades. Se não começarmos a refletir e tomar uma decisão sobre isso, ficará cada vez pior. Bom, é mais ou menos o que passa mesmo o vídeo aqui acima, né? A ideia principal era a gente perceber como uma civilização de milênios atrás viu no rio uma forma de prosperar e construir. E uma civilização como a nossa, a construção de São Paulo, que é extremamente recente, uma cidade que cresce aí, contudo, no século XX. Anteriormente não era uma cidade tão grande, mantinha os seus rios. Como eles usaram os rios ali, na verdade, como uma coisa que estava atrapalhando e não como uma coisa que poderia ajudar. Tudo isso baseado em interesses, como o vídeo mostra, muitas vezes ligados ao capital, né? Era muito mais interessante você vender carro do que vender barco, era muito mais interessante você asfaltar ruas do que construir portos para passagem nesses rios, né? Só que ninguém prestou atenção que 10 milhões de pessoas em cima de um monte de rio não vai dar certo, né? Isso parece meio óbvio, parecia óbvio até na antiguidade, só não foi para a urbanização da cidade de São Paulo. Isso não é exclusivo de São Paulo, né? A gente vê em vários outros locais isso acontecendo. Bom, então é isso, pessoal. Dá uma olhada aí no que vocês acertaram, o que vocês erraram. Seria interessante manter o caderno em ordem, como eu coloco sempre ali em cima, então de repente fazer um comentário sobre essa semana, já que a atividade é essa, né? A correção, um comentário do que eu aprendi, o que eu acertei na correção ali no caderno, para quando a gente voltar, o caderno tá organizado, que lembre que em sala de aula eu sempre destaquei que era legal deixar ele organizado, é a sua comprovação aí que está participando e aprendendo com as aulas, valeu? É isso aí.